esse assunto com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé Maria, 2 pontos aí, além de todos os que você vai trazer um pouco dos seus bastidores. O presidente da Câmara, textualmente, repetir, porque ele já tinha dito isso, que as pesquisas perderam a credibilidade, é muito forte. Além, obviamente, dos números já conquistados no Senado para instalação, mas isso depende do presidente do Senado, o senador Rodrigo. Mas, diante do que a gente está vendo aí, você vê a possibilidade disso realmente avançar? Bem-vindo, Zé. Há uma possibilidade muito alta. É uma decisão, viu? Muito boa tarde, Piotr, e boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Piotr, a participação das pesquisas eleitorais no primeiro turno dessas eleições está sendo discutida milimetricamente aqui em Brasília. E não é só pelos políticos, não. Pelos integrantes do governo e até por outros setores aqui do poder. Foi um fiasco total. E agora há uma divisão entre elaborar projetos para limitar a divulgação de pesquisas, como o projeto do deputado Sanderson, que quer proibir pesquisas nos 15 últimos dias próximos à eleição. E outros querem fazer mais limites. Antes se discutia sobre a influência das pesquisas na decisão do voto na urna. E agora já estamos falando de pesquisas que frustraram a apresentação de candidaturas. Então, influenciou tanto nas eleições que evitou, por exemplo, a apresentação de candidaturas. Partidos lançaram candidatos com base em pesquisas que depois a gente viu que não acertou nada. Ou seja, atenção, isso contém ironia. Quem sabe o Dória não estaria agora no segundo turno se tivesse não acreditado nas pesquisas e lançado a candidatura dele, né? É esse o debate. Agora vamos à prática. São 2 propostas de CPIs no Congresso, uma na Câmara e outra no Senado Federal. Há neste momento um debate, uma discussão interna, na tentativa de criar uma CPI mista com a participação de deputados e senadores. E ao lado da CPI, o deputado Eduardo Bolsonaro, que é um dos autores do pedido de CPI, junto com o Jordi e o capitão Derrite, né, são deputados federais, eles querem, na verdade, levar a descredibilização das pesquisas ao ar. Eles estão pedindo para quem pensa em votar no presidente Jair Bolsonaro não responder a pesquisas eleitorais, para se ter uma ideia desta queda de braços entre políticos e pesquisas eleitorais. Piotr, você compraria um carro de uma dessas empresas de pesquisas? É aquela coisa, você compraria um carro usado de alguém que erra tanto assim? Essa é a expressão, né? Do ponto de vista da confiança, isso é uma conversa de um jargão popular assim. Mas o fato é que muita gente pode... A grande preocupação é pessoas estarem sendo influenciadas para votar neste ou naquele de acordo com as pesquisas. Digamos, um voto útil meio que por força das pesquisas. E isso é preocupante para a lógica da democracia. Não defende isso o TSE, não defende nenhum dos candidatos, quer que as pessoas votem com as suas próprias convicções, né? E aí as pesquisas podem ter interferido nisso. Acho que esse é o grande questionamento. E já houve regulamentação, né, sobre exigência de dados apresentados no TSE. As pesquisas eleitorais, Piotr, muita gente não sabe disso, mas elas são auditáveis. Se houver o pedido de uma explicação maior do que está no TSE, as empresas terão que apresentar, inclusive quem foi entrevistado, e algumas até gravam as entrevistas para se ter uma ideia. O que houve aí, erro na formulação das perguntas, porque são amostras. Você não precisa tomar uma garrafa de vinho para saber o sabor do vinho, né? Basta um gole. E aí se sabe qual é o sabor da garrafa inteira. Mas é preciso, no caso das pesquisas, definir os extratos. E há uma briga entre empresas de pesquisa sobre o número de pobres no Brasil, o número de evangélicos e assim por diante. São os extratos. Os dados são colhidos dali. E há, neste momento, um debate também sobre proibição. Dizem que é contra a Constituição o direito de livre expressão, né? Mas é preciso fazer alguma coisa entre o direito de expressão e o direito de publicar as pesquisas. Muita gente aposta nisso aí, tirar a credibilidade das pesquisas. E ficaria apenas como um dado a mais, mas que ninguém acreditaria muito.